Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu tô conseguindo entrar aqui. Beleza. Instagram aqui embaixo, Face lá em cima. Boa noite, bem-vindos. Deixa eu só olhar aqui. E dá umas coisas diferentes que estão aparecendo aqui na minha tela, gente. Beth Browninger, nutricionista infantil. Deixa eu ver o que está aqui, gente. Aqui eu botei um outro negócio. Escreva um comentário. Tá, não, eu só quero deixar aberto para vocês participarem com os comentários e com as perguntas. Tá, não, ok. Acho que está tudo certo. Beth Browninger, nutricionista infantil, especialista em alimentação de bebês. Aqui é um espaço onde eu venho trazer informação sobre introdução alimentar. O que é introdução alimentar, gente? São as famosas, conhecidas papinhas do bebê. As primeiras papinhas, a primeira alimentação fora o leite materno. Isso apareceu um negócio aqui, eu botei, quase que sumiu tudo. A introdução alimentar é essa fase onde o bebê descobre um mundo novo, ele descobre sabores, ele descobre sensações e ele começa com outro alimento que não seja o leite materno ou a fórmula infantil, né? Então, o meu bebezinho nasce e ele mama o peito. Infelizmente, não são todos os bebês que conseguem manter, as mães que conseguem manter a amamentação durante muito tempo, e a maioria acaba, infelizmente, tendo que abandonar o aleitamento materno e começa com a fórmula infantil. A fórmula infantil, o que ela é? É um leite de vaca transformado. Gente, queria passar essa informação para vocês. A fórmula infantil, ela é muito importante para o desenvolvimento daquele bebê que não tem acesso ao leite materno. E, infelizmente, é como eu disse, isso acontece. Muitas vezes, por 1000 razões, a mãe não consegue amamentar, não consegue manter essa amamentação. E eu sempre falo que a culpa não é só da mãe, a culpa, tem tantos culpados nessa história, tem a própria sociedade, tem a nossa história, tem o mercado de trabalho, tem as leis que não nos protegem, e nós somos dois no momento da amamentação, nunca é um só, é a mãe e o bebê. Então essa dinâmica às vezes não flui adequadamente e o desmame precoce que a gente fala, porque o que é o ideal? O ideal é o bebê mamar só leite materno e só mesmo, tá, gente? Não vai água, não vai chá, não tem suquinho, não tem papinha, não tem frutinha, até o 6º mês. E essa mãe amamentar pelo menos até o término do 1º ano de vida. Se ela conseguir ainda manter a amamentação até o segundo ano de vida, pode ser também desde que essa criança esteja comendo muito bem, Então, isso é o esperado e nem sempre isso acontece. E neste momento que não temos mais o leite materno, nós entramos com o que na alimentação do bebê? Com a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela é um leite, uma fórmula, Então, ela é o leite de vaca modificado. Tira-se muitos dos elementos ou diminui-se muito dos elementos que existem no leite de vaca e que fazem mal para o bebê e coloca-se alguns nutrientes que o leite de vaca não tem e que o nosso bebê precisa, que o nosso leite tem. Isso é a fórmula infantil. Ok, posto isso, o que eu queria falar para vocês hoje? A fórmula infantil, ela há muito tempo, ela foi uma desculpa, não é uma desculpa, um motivo, foi a razão, muitas vezes, pela introdução precoce dos alimentos.
na vida desse bebê. Então, o bebezinho começava a comer com 3, 4 meses e muitas vezes em função do uso da fórmula infantil. Era justificativa. Hoje em dia a gente não faz mais isso, já faz vários anos, mais de 10 anos. Nós não orientamos mais isso. Não se dá alimento para nenhum bebê antes de 4 meses de vida, tá? E depois disso ainda se mudou mais. Então, o bebê que está em aleitamento materno e aquele que não está em aleitamento materno, os dois comem a partir do 6º mês de vida. Então, não tem mais relação com o tipo de aleitamento. Antigamente, bebezinho de 3 já tomava suco, de 4 já estava comendo sopa. Tá? Hoje em dia, não tem mais suco na vida do bebê. Bebê só toma suco depois de 1 ano de idade. E não tem sopa na vida do bebê. Bebê aprende a comer comida. Tá? E com 6 meses de vida. Bebê não come antes disso. E vou voltar um pouquinho, então, vou manter aí nessa história antiga. E como que era, então, o começo da alimentação do bebê? O começo da alimentação do bebezinho era com o suco de fruta. E depois ele passava para a frutinha e depois para a comida. E hoje eu venho trazer algo muito diferente da prática realizada na maioria dos países, né? Não em todos, mas na maioria dos países. A maioria dos países preconiza que o primeiro alimento a ser dado para o bebê, depois do leite materno, no início da introdução alimentar, é a fruta. Mas, por que a fruta, gente? Por que a fruta? Por que nós vamos começar a introdução alimentar do seu bebê por um alimento doce? Quando hoje nós sabemos de quão errada é a alimentação das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Atualmente, nas grandes cidades, na maioria das cidades do Brasil e de todos os países, né? Claro, tem exceções, mas a grande maioria, a porcentagem enorme de crianças adoecendo em função de erros alimentares nunca foi tão grande. As crianças estão obesas, as crianças estão diabéticas, as crianças estão com triglicérides, com insulina alta. E eu não estou falando de crianças que nasceram com problemas que levam a isso. Eu estou falando de crianças extremamente saudáveis, que nasceram bem e que, por comerem errado, se tornaram doentes, adquiriram, transformaram o metabolismo do seu corpo, que agora não conseguem mais dar conta dessa alimentação sem trazer prejuízos para o corpo. Então, o que é o diabetes? O diabetes é excesso de açúcar dentro do corpo de uma pessoa. O corpo já não dá mais conta de tanto açúcar. O triglicérides é a mesma coisa. É um aumento da gordura que decorre do aumento do consumo de açúcar. E isso faz o que no nosso corpo? Todo um desequilíbrio de outros sistemas. E isso está acontecendo com as nossas crianças. Muito. Então, são crianças obesas, são crianças diabéticas, são crianças com problemas de colesterol, de triglicérides, tudo isso devido a uma alimentação errada. E essas doenças vão trazer outras doenças para essa criança. Imagina uma criança, eu já tive vários, não foram 5 ou 10 ou 20, foram centenas de crianças
em torno de 5 anos de idade com essas doenças. Tá? Centenas ou até mais, viu, gente? Se eu somar todas elas, deixa eu botar aqui só um pouquinho para trás, acontece de serem ainda mais. E o que eu venho trazer então para vocês? Pensar na introdução alimentar como o começo de tudo isso. Porque é o começo de tudo isso, né? É o começo da formação, além do corpinho daquele bebê, mas também de como esse corpo vai dar conta da alimentação que ele vai ingerir daqui para frente e de outros fatores, até de fatores ambientais. Porque é uma programação metabólica que acontece no bebê no primeiro ano de vida e que é fundamental para a saúde dele lá na frente. E outra coisa, são os hábitos. Se eu ensino meu bebê a gostar de sabores doces, desde o primeiro dia que ele tem contato com outro alimento que não o leite materno, né? Então imagina, vou falar de novo. Meu bebezinho nasceu, começou a mamar, imagina isso. Então, minha bebezinha lá tá linda e maravilhosa, tá mamando, só peito. O leite materno tem uma diferença de sabor, sim, né? De acordo com o alimento que a mãe come, justamente para já estimulando o paladar do bebê, mas é uma coisa muito sutil. E aí, quando minha bebê começa a comer, qual é o primeiro alimento que eu vou pôr na boca dela? Dele. Eu falo dela porque eu tenho 2 meninas, gente. Quem conhece minha história sabe. Que é? Um alimento doce. Então, todo o relacionamento com a comida e todas as conexões que começam a ser feitas com relação à saciedade e a prazer vão ser vinculadas a um sabor doce. Porque quando meu bebê começa a comer isso, ele começa a relacionar sabor com sensações. E ele vai relacionar o prazer de comer com o doce. E aí a mãe normalmente recebia essa orientação, fica 15 dias, 1 semana, às vezes até mais, dando só fruta. Até mais, porque o bebê começava lá com 3, 4 meses, ele ficava 1 mês e tanto só comendo fruta. Às vezes a mãe até adoça a fruta com o mel, né? Ou dá o suco da laranja lima. Então vai esse reforço do doce. E aí o nosso mundão aqui, porque uma hora ele sai da asa da mãe, né? E vai pro mundão, a mãe traz esse mundão para a vida do bebê. Então, o que é isso? É o brigadeiro, é o Toddy, é o chocolate, é a bala na casa da avó, né? Tudo isso vai entrando uma hora na vida da criança e vai trazendo, né? Essa memória desse prazer ligado à comida. Opa, errei, ligado não a comida, vai trazendo esse sabor doce ligado ao prazer do sabor doce, né? Vai vinculando isso tudo, então reforçando mais. Os nossos hábitos vão reforçar mais algo que já está interiorizado dentro do bebê. Então, o que eu venho trazer? A Adriana tá colocando aqui, ó. Amo doce. Quem não ama? Então, vou até parar e falar sobre isso. Adriana, por que, gente? Quem não ama doce? Não, deve ter, porque tem no mundo, tem pra tudo, né? Mas quem não ama doce? A gente ama porque doce, além do açúcar, né? O açúcar e gordura. Então, trazem 2 sensações instantâneas de prazer. E é justamente isso. É prazeroso, dá a sensação no cérebro de prazer. Os estudos atuais mostram que o açúcar no cérebro, ele é capaz de ativar e gerar a dependência, assim como as drogas, mais até
ele ativa as mesmas áreas do cérebro de prazer do que uma droga ilícita. Então, olha como é forte isso. É por isso que a gente ama doce, Adriana. Não é pecado, não é errado. E eu não tô querendo que o bebê de vocês passe a vida sem comer doce. Não, a nutricionista também come doce. Eu também como doce, né? Mas quando nós somos responsáveis por otimizar, por gerar tudo isso que vai acontecer na vidinha deste bebê, a coisa muda de figura. Porque é só 1 ano, gente. Na verdade, são 6 meses, pelo menos. Né? O bebê começa a comer com 6 e dos 6 a 1 ano sem açúcar. E ele descobrindo outros prazeres. Então, é neste ponto que eu quero chegar. Não é para privar o bebê de prazer, mas é proporcionar prazer com coisa saudável. Se a gente ensina o nosso bebê, né, que é uma pessoa, né, se a gente vai ensinar essa pessoa a gostar de comer alimentos saudáveis, a ter prazer em comer alimentos saudáveis, vai ser muito mais fácil dela fazer isso para o resto da vida dela. E comer com prazer alimentos saudáveis não quer dizer que eu não vá, num final de semana, comer a pizza com meus amigos. Vocês entendem isso? Uma coisa não exclui a outra. Mas quando eu não tenho prazer nenhum com as coisas saudáveis, ou eu tenho pouquíssimo prazer em comer coisa saudável, eu acabo consumindo muito mais das outras coisas que não são saudáveis, mas que me dão prazer. Então eu vou buscando isso. E o meu bebê é a mesma coisa. Por isso que o método que eu ensino, ele é revolucionário, ele é inovador neste sentido, porque eu priorizo que o seu bebê coma, aprenda a comer com prazer os alimentos saudáveis. Beth, mas fruta não é saudável? Claro que fruta é saudável, mas antes de ser saudável, a fruta é doce. E eu não vou começar a ensinar o seu bebê a comer uma coisa doce. Eu vou ensinar o seu bebê a comer algo que não é doce e que ele vai curtir e ele vai achar 10, vai ser super divertido, pegar com a mão, esmigalhar, botar na boca, sentir o gosto e a textura e ter toda essa sensação de prazer, de liberdade, de descoberta com um sabor que não é doce. E lá mais na frente, depois que essa euforia toda passou, a gente entra com a fruta. Porque daí o impacto é menor. Se eu for falar, em nutrição, né, em nutrientes, o que eu tô dando para o meu bebê, se eu comparar nutricionalmente uma fruta e um legume, eles empatam ou talvez até o legume ganhe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o que o bebê precisa, mas a gente vai segurar a fruta, a gente vai segurar o doce, para que o bebê coma bem e goste de comer todos os outros tipos de alimentos. E garantir que o meu bebê goste de comer alimentos saudáveis, né? Tenha prazer nisso tudo, não tem preço, gente. Porque a gente sabe que a gente está fazendo aquilo naquele dia, mas a gente vai fazer isso durante muito tempo. A gente vai garantir que ele tenha essa alimentação saudável durante muito tempo. Até em momentos que não dependem da gente, porque quando depende da mãe, do pai, né? É mais fácil, mas depois ele vai... tem coisa que é o bebê que vai escolher, mesmo de bebê.
E se ele gosta, né? Vou contar. Minhas filhas, eu tenho 2 meninas, uma de 9 e uma de 3. A de 9 é aquela que é boa de garfo desde a primeira garfada, né? Desde a primeira colherada, desde a primeira mãozada. E a outra, ela mais devagar, né? Ela tem que ter mais confiança para comer e para tudo na vida. Ela tem que sentir confiança para depois ela fazer. Né? O bebê mostra muito a personalidade dele na hora que ele vai começar a comer. E a gente já sente isso lá desde do começo. E se eu ponho assim o prato de comida para elas. E lembra que eu falei, a Adriana nutricionista, também come doce, a Beth também come doce. Eventualmente tem lá uma tranqueira qualquer, né? E aí, vamos dizer que tenha casa da avó. Casa da avó tem o quê? Batata frita. Põe lá a batata frita pro ser no prato, o arroz, o feijão, a carne, brócolis. Elas vão aonde? Elas vão no brócolis. Elas vão no tomate, né? Então, por que isso? Não é que elas deixem de comer a batata frita. Elas comem a batata e elas gostam da batata frita. É gordura, né? Uma delícia. Mas lá dentro tá o prazer do outro alimento saudável. Isso é fantástico. Isso é muito bom, porque isso faz várias coisas. Vou continuar nesse exemplo das minhas filhas. Então, quando elas sentam lá e além da batata frita, o arroz, da feijão, da carne, elas comem com prazer o brócolis, o encanto da batata frita diminui, né? Eu não preciso encher a barriga de batata porque eu já comi o brócolis, então tem fibra. Essa fibra ajuda a não guardar toda a gordura daquela batata frita. Tem nutrientes, né? Tem várias vitaminas, tem vários minerais que vão falar para o corpo que está saciado de nutrientes. Então, pode diminuir a fome depois. Não é aquela fome que nunca passa. Então, tem vários ganhos, gente. E eu tô falando das minhas filhas. E você deve estar pensando, é claro, é filha de nutricionista. Mas já orientei milhares de mães. E os bebês comem bem. Desde o começo. Quando bebês, no primeiro ano de vida, e eles continuam comendo bem. Eles continuam gostando de comer. E isso tem a ver com você começar o processo direito. Né? Difícil um bebê que começa errado e depois termina super bem. Não comia nada, só sopa batida e quando foi 3 anos queria comer o brócolis. Não, é difícil. Quando a gente começa errado, fica errado por muito tempo, gente. Vai dando um problema atrás do outro. É aquela criança que não consegue comer, é aquela criança que não gosta de nada, é aquela criança que não gosta de grãozinho nenhum, temperinho nenhum, vai tirando a cebola, vai tirando o grão do feijão, a salsinha, né? Vai um grão na boca, cospe, porque não sabe nem como é que lida com aquilo. Né? Que tem uma tendência para o doce, vai ter uma tendência para o carboidrato. Então, se a gente começa direito com o nosso bebê, ele cresce em todos os sentidos. Por isso que eu amo trabalhar com introdução alimentar de bebês. Porque onde a gente planta a semente, essa semente vai germinar, crescer. E é intelectual, é emocional, é físico. É tudo, gente. É de harmonia familiar, porque quem já viu um bebê que não come, uma criança que não come, olha, tira a família do trilho que não tem jeito. Enlouquece a mãe, a avó, a tia, e a mãe enlouquece o pai, é um fuso. Então, se a gente investir no começo, a gente só tem a lucrar. E o nosso bebê responde muito bem.
né? Todos lindos e maravilhosos. Não, às vezes vai dar problema também. Mas ele iria dar mais problemas se você tivesse feito tudo errado. E quando eu digo errado, gente, não é errado porque a gente quer errar com o nosso bebê. A gente erra porque a gente desconhece. Porque rara mãe que não se importa e que não quer o melhor para o seu filho. As mães querem o melhor para o filho dela, né? Às vezes elas não sabem o que é o melhor. Ou às vezes o que é passado para elas como o melhor não é o melhor. Né? Como aquela história da propaganda da minha época, do Danoninho. Danoninho vale por um bifinho, né? Então come o Danone, não precisa comer carne. Opa, peraí. Né? Quando foi passado durante muito tempo, para de amamentar e dê o leite da marca tal, porque ele é melhor. Quando eu nasci era assim, minha mãe me contava. O médico mandava parar de amamentar. Então, a gente é induzido a muitos erros também, né? Então, quando eu falo errar, é nesse sentido, que a mãe erra tentando acertar, na maioria das vezes. Então, a minha missão aqui é espalhar esse conhecimento para que o maior número de mães possam cuidar bem dessas crianças que vieram ao mundo e que precisam de ajuda, né? O bebê precisa de ajuda. Largar lá sozinho, ele morre de fome. Então, vamos ajudar, né? Eu ajudo vocês ajudam os bebês de vocês a crescerem comendo de tudo com prazer. Eu gosto sempre de abrir a live para alguém, se tiver alguma pergunta a respeito do tema ou de outra coisa. Antes de entrar, eu estava respondendo algumas mensagens aqui no Face, no Instagram, porque tem muita gente que vê as lives depois. Até hoje tinha uma moça, ai meu Deus, não vou lembrar o nome dela, da África. E não, da África foi outra pergunta, de Portugal, me perguntando os horários das lives que ela tenta, não consegue. Então, quem sabe eu faço uma de manhã que fica um pouquinho mais fácil. Esse daqui, esse horário, não dá mesmo pra ela, tadinha. Mas tem gente que consegue em um outro horário, deixa eu ver, né? Aí eu passei pra ela. Então, pra quem não sabe, terça-feira, 21, quintas-feiras, às 14h30. Então, 14h30 o pessoal da Europa ainda consegue pegar. E essa de hoje é pro Brasil, 21 horas, e pra Austrália, tem bastante gente lá também. Paino, beijo, meu querido. Ana Paula, quem mais? Bendita casa. Ó, gente, site nota 10, site não, desculpa, Instagram nota 10, Bendita Casa Organizada. Show! Só dica legal, o que é aquele café que você postou hoje, Mulheres de Deus? Adriana, Célio, Ana Paula, Arlete, Andréia, Rosi, Claire, Kleber, muita gente aí, beleza? Muito obrigada. Ninguém tem pergunta hoje? Porque então eu tava falando isso. Eu coloco, eu sempre deixo disponibilizado no canal do YouTube, no IGTV e no Facebook o conteúdo das lives, elas ficam lá postadas. Bendita Casa Organizada, quer entrar ao vivo? Então, tem muitas pessoas que colocam as dúvidas lá, tá? E eu respondo, gente. Então, podem colocar, tá? Podem mandar no direct no Instagram, pode mandar no message no Face, pode mandar
em comentários, direto embaixo. Eu falo, converso, a gente troca várias figurinhas lá. É muito, muito legal poder ajudar vocês. Ok? Então ninguém quer falar nada, nenhuma perguntinha hoje. Então eu vou encerrar, foi muito bom poder compartilhar esse conhecimento com vocês e começar aí um desafio de uma mudança para essas gerações que estão chegando, né, gente? Para esses bebês novinhos, lindos, que merecem receber o que a gente tem de melhor atualmente. Então é isso que eu venho trazer, né? Essa inovação aí pautada em embasamentos científicos, né? Na minha prática clínica e transformar um pouquinho a vida dessas mães e desses bebês com muito amor. Então é isso. Espero vocês então na terça-feira. Acho que eu tô travada aqui, né? Travei lá embaixo no Instagram. Opa! Espero vocês então na quinta-feira, 14h30. Beijo, gente. Boa noite. Foi muito bom estar aqui.